E aí, pessoal, vamos resolver mais uma questãozinha da EA. Já chegamos na questão 31. Ela diz assim: sejam duas bicicletas tais que o diâmetro das rodas de uma mede 75 centímetros e o diâmetro das rodas da outra mede 70 centímetros, incluindo os pneus. Para deslocarem 1 km cada uma, a diferença entre o número de voltas que as rodas das bicicletas precisam dar é aproximadamente, use π igual a 3. Gente, vamos pensar no seguinte: você tem duas rodas e o diâmetro delas é diferente, então eu vou desenhar uma um pouquinho menor do que a outra, beleza? Tem que ter cuidado, porque diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu pensar no raio, ele vai ser aqui 75 sobre 2, né, dividido por 2. E o outro, como tem o diâmetro de 70, o raio vai ser 70 sobre 2. Cuidado com isso, tá? Para não confundir diâmetro com raio. E aí ele quer saber, tipo, para 1 quilômetro, elas vão ter que dar um certo número de voltas, a gente vai descobrir. Mas qual é a diferença entre o número de voltas em que cada uma precisa dar? Vamos com calma, gente. Vamos pensar primeiro no comprimento de cada uma das circunferências, porque essas rodas aqui, elas vão estar girando. E isso tem a ver justamente com o deslocamento, né? Se eu pensar em uma volta, qual vai ser o deslocamento dela? Com certeza vai ser menor do que 1 quilômetro, né? Mas se ela ficar dando várias voltas, em algum momento ela vai alcançar 1 quilômetro. E a mesma coisa para outra roda. Então, vamos calcular o comprimento, tá? Dessa primeira circunferência aqui, ó. Comprimento, a gente sabe que é 2 vezes π vezes o raio. Nesse caso da primeira, eu vou chamar de C1, é 2 vezes 3 vezes o raio, que é 75 sobre 2. Beleza? Aí o comprimento dessa primeira circunferência ficou 225 centímetros. Tá tranquilo, gente? Vamos calcular agora o comprimento C2, o comprimento dessa segunda circunferência. Também vai ser 2πr, mas agora é um outro raio, né? Aqui era um raio 1, agora é um raio 2. Esse comprimento 2 vai ficar 2 vezes 3 vezes o raio 2, que é 70 sobre 2. E esse raio ficou 70 sobre 2, dividiu, e aí eu encontrei 210. Beleza, gente, então eu já tenho em centímetro o comprimento de cada uma das circunferências. Mas, tipo assim, se elas derem uma volta, ainda não completou 1 quilômetro, vai demorar um pouquinho para elas completarem 1 quilômetro. E essa é a ideia, né? Quantas voltas cada uma precisa dar para completar 1 quilômetro. Gente, olha só, vocês estão percebendo que aqui está em centímetro, aqui está em quilômetro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo em metro, tá? Para facilitar a nossa vida. Quanto que é 225 centímetros em metro? Bem, o centímetro, ele é 10 a menos 2 metros. Opa! Eles estão pensando que eu vou desenhar. É 10 a menos 2 metros. Então, eu posso escrever isso aqui como 2,25 metros, beleza? A mesma coisa aqui, olha, o 210 centímetros é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros, tá bom? Essa é a relação entre o centímetro e metro. Até porque 1 metro são 100 centímetros, né? Que é 10 ao quadrado. Beleza, gente, isso daqui vai me dar 2,1 metros. Vocês vão entender por que eu fiz isso? Porque deixar tudo na mesma unidade ajuda, tá bom? Agora vamos pensar, gente, na primeira roda. Eu vou chamar de roda 1. A gente sabe que essa roda 1, como é que ela funciona? Em uma volta, ela percorre um comprimento de quanto? O da circunferência, né? 2,25 metros. Quantas voltas ela vai precisar dar para poder percorrer 1 quilômetro? Gente, lembrando que 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Então, se eu decidir na minha questão deixar tudo em metro, eu também tenho que passar quilômetro para metro, beleza? 1000 metros. Deu para entender a ideia? E aí você consegue descobrir que o x é 1000 dividido por 2,25, tá bom? E isso daqui vai me dar 444,4 aproximadamente, tá? 444,4. Agora eu vou seguir a mesma ideia, mas agora para a roda 2. Pode ser? A roda 2, se ela for dar uma volta, ela vai percorrer a distância do comprimento dela, né? Que é 210 centímetros, já passando para metro, 2,1 metros. Só que eu não quero que ela só percorra 2,1 metro. O que eu quero é que ela percorra 1000 metros, né? Que é o nosso quilômetro. Quantas voltas ela precisa dar?
Vamos calcular esse x? Quando a gente pega esse x, ele vai ficar 1.000 dividido por 2,1. E aí você vai encontrar aproximadamente 476,2. Continha meio chata, mas dá para fazer. E aí, gente, essa é a quantidade de voltas que cada uma precisa dar. E aí, quando você faz a diferença, eu vou até chamar de x1 aqui e de x2 aqui, tá bom? x1 e x2, as voltas que a primeira roda precisa dar e as voltas que a segunda roda precisa dar. Beleza, aí por fim, é só você fazer a diferença. Vou fazer o maior menos o menor, x2 menos o x1. Isso daqui, gente, vai me dar aproximadamente 32, tá bom? Por isso que a resposta é a letra A. Espero que tenha dado para entender. Beijo!